Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Adna e estarei conversando com vocês sobre inovação e melhoria contínua. Vamos lá? Começando a falar um pouco sobre inovação e melhoria contínuas, precisamos entender um pouco do cenário socioeconômico e a globalização e também sustentabilidade. E, pensando um pouco na globalização, é importante nós lembrarmos que houve uma grande busca de mudança de ambiente, houve uma mudança muito brusca de ambiente como um todo, de toda essa globalização, que envolve também muitas organizações, pessoas do mundo todo. Com a globalização, ocorreu uma diminuição de distâncias, né? Nós temos um grande exemplo da internet. Hoje em dia, você conversa com várias pessoas em outros lugares do mundo, então houve essa diminuição de distâncias, uma troca de informações e conhecimento muito abrangente. Então, com as pesquisas, as coisas são publicadas e rapidamente você tem acesso a essa informação. E também a globalização trouxe um clima de competitividade, né? Uma competitividade de várias maneiras, porque as pessoas estão o tempo todo buscando informação e quem ganha mais é quem tem mais informações, quem consegue liderar mais informações. Então, houve também esse grande clima de competitividade da parte da tecnologia, né? Quanto mais tecnológico for, uma empresa vai tentando ser sempre melhor que a outra, e assim em todos os setores. Este novo cenário, ele atingiu não somente os setores tradicionais mais competitivos, mas também atingiu também a área pública, como na própria sociedade mesmo. Houve uma decadência da educação de forma geral. Hoje em dia, muitas ações foram substituídas pela internet, pela mídia, e houve uma decadência dessa educação de uma forma geral. Ocorreu também desenvolvimentos tecnológicos muito acelerados, as coisas, um grande exemplo, você compra um celular, ano que vem já é um celular ultrapassado, isso é com computadores, com televisões, então as coisas têm um grande aceleramento dessa parte tecnológica. Houve uma diminuição dos recursos naturais, diminuição dos postos de trabalhos. Muitas empresas onde trabalhava pessoas, hoje trabalha computadores. A gente tem um grande exemplo dos telemarketing também, já estão nessa era mais digital. E novas formas de associações, né? ONGs, redes sociais, um exemplo também é aquelas vaquinhas online que nós temos. Houve também um crescimento de religiões, né? Um crescimento importante de novas religiões, abertura de espaços para empresas pequenas. Hoje muitas pessoas conseguem abrir pequenas empresas, terem o seu próprio marketing, ser conhecida com o próprio marketing, mas sendo pequenas empresas. Uma acentuação de doenças muito impactantes com a globalização. Estresse, depressão, ansiedade, principalmente em jovens. Com essa globalização, trouxe essas doenças, que nós chamamos até umas novas doenças do século XXI. Um aumento também da expectativa de vida. Nós sabemos que houve um aumento dessa expectativa de vida. Hoje em dia, os idosos, né, 60 anos, são pessoas totalmente ativas, né? Então, nós temos pessoas com 70 anos que são totalmente ativas, pessoas que muitas vezes trabalham ainda. E tivemos os maiores processos migratórios, né? Processos que antes era de um jeito, hoje mudou para um outro jeito. Então, nós temos vários processos que migraram no decorrer do tempo, nessa globalização que trouxe toda essa mudança para a sociedade. Entender um pouco essas mudanças faz a gente refletir também nas mudanças de família, né? O núcleo complexo com atores mudando no tempo, família menores, né? Famílias fragmentadas, grande liberdade para os filhos, com influência nas decisões de compras. Hoje em dia,
Você vê muitos pais deixando os filhos com uma grande liberdade, poder de decisões muito fortes. E o que é esse núcleo complexo com atores mudando no tempo? São famílias que eram formadas por pai, mãe e filhos, hoje é mãe e filhos, duas mães e filhos, hoje é família sem filhos, né? Pais, dois homens e filhos. Então, são núcleo muito complexo. Muitas vezes tem famílias que é composta por grandes amigos, que nenhum é familiar de sangue, né, naturalmente. Então, o conceito de família mudou durante todo esse cenário. Temos também essa mudança individual, né, que é uma perda de fidelidade, né, as pessoas perderam alguns conceitos, né, alguns valores pessoais, uma busca por produtos de série limitada, né, as pessoas querem sempre algo a mais, e uma espera de contato pessoal com o fornecedor. O que é isso? Hoje em dia, você compra um produto, você espera ter esse contato pessoal com o fornecedor direto. E nem sempre você tem. E você quer também um tratamento individualizado, né? Você quer um tratamento individualizado para você. Você tem uma perda muito fácil de fidelidade. Hoje você compra uma coisa de uma marca, depois você compra de outra marca. Então, tem tudo isso, foi grandes mudanças que aconteceram. Esta mudança individual, pessoal, também busca um autoconhecimento e realização pessoal. Hoje em dia, as pessoas pensam mais em buscar o autoconhecimento, em ter uma realização pessoal, se preocupa muito com a ética e a sustentabilidade, né? Tem uma ambição desmedida, um capitalismo selvagem, um ganho de dinheiro mais selvagem, sempre quer ganhar mais. Quer também aumentar a sua qualidade de vida. As pessoas pensam muito em aumentar a sua qualidade de vida, viajar mais, aumentar a capacidade de gasto com a idade. Conforme você vai tendo mais idade, você quer ter um dinheiro para você gastar, viver melhor, né? Buscar produtos mais para a sua saúde física e mental, sem tanto consumismo. E também a comunicação concede poder, né? Poder de estar conectado o tempo todo, ter essa capacidade de gerar o conteúdo. Hoje em dia você pode gravar uma live, pode colocar um vídeo no YouTube, então gerar esse conteúdo, não esperar por produtos ou serviços. Hoje você pensa num produto, você vai primeira coisa pesquisar na internet e poder beneficiar e sancionar empresas, né? Você tem esse poder de beneficiar algumas empresas ou não e manter as empresas ou não. Tudo isso, nesse cenário todo, faz com que as pessoas tenham que se reinventar constantemente. E nós temos que pensar nisso no nosso ambiente hospitalar. O hospital hoje tem que ser medido como uma grande empresa, né? O hospital também tem que se reinventar, buscar novas tecnologias, profissionais treinados o tempo todo, porque as mudanças tecnológicas acontecem muito rapidamente. E temos que acompanhar toda essa mudança, lembrando também da sustentabilidade. Então, pensando um pouco em sustentabilidade, devido a esse grau de inovação requerido para garantir o sucesso nos vários modelos de negócio, é visível pensar nessa provável escassez ou empobrecimento dos recursos naturais, a curto e também a médio prazo. Para isso, a sustentabilidade, as empresas pensam muito na sustentabilidade, que é um conceito muito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais para a sociedade humana. E quando nós pensamos em um empreendimento humano, ele tem que ser sustentável, né? E tem que ter em vista 4 requisitos básicos. Ele tem que ser economicamente viável, ecologicamente correto, tem que estar socialmente justo, culturalmente aceito para ser sustentável. Então, essa definição, ela reúne essas 4 vertentes, né? A principal, mais claramente, será que um empreendimento, ele é economicamente viável? Que não basta ser viável somente do ponto de vista econômico, porque tudo pode desmoronar em segundos. E assim, será que ele é socialmente justo?
ele é ecologicamente correto e ele é culturalmente aceito? Será que isso que eu estou fazendo não vai infringir moralmente nenhuma sociedade? Dentro de gestão das organizações, é necessário que o profissional do futuro incorpore na sua forma de atuação rotineira todos esses elementos de conhecimento para se desenvolver dentro dos requisitos. Ou seja, um profissional, independente da área que ele vai atuar, independente do grau de formação, ele tem que estar o tempo todo pensando, né, com nessas novas jeitos de pensar em gestão, nessas mudanças constantes. Ele tem que compor elementos que não é somente elementos da assistência, mas um elemento de globalização, para ele ser sempre um profissional atualizado e um profissional sempre em busca de melhoria. E pensando um pouco em qualidade, produtividade, competitividade e trabalho em equipe, nós temos que recordar um pouco, desde o século XVII, que sempre houve uma separação dos serviços, separação entre quem fazia e quem controlava o que estava sendo feito. E com a chegada da industrialização, lá para o século XIX, houve também a conformidade de produtos e processos, que passou a ser medida principalmente através da separação entre planejamento e produção, que surgiu assim os supervisores de produção. E na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, que houve toda a industrialização, foi necessário produzir pessoas, né, não tão bem qualificadas. Mulheres foram para frente das indústrias, enquanto os homens foram para as guerras, e aí precisou ter todo um treinamento, fazer com que essas pessoas que não eram capacitadas, serem capacitadas. E logo depois, no final da Segunda Guerra, que sim, começou com o Japão, que contratou alguns especialistas pensando, né, neste treinamento, onde foi substituindo o controle pelo fazer bem feito desde a primeira vez. E aí começou, sim, seriamente a pensar no controle de qualidade, certificando empresas para garantir a qualidade logo na primeira realização. Atualmente, a qualidade é uma condição básica para poder vender produtos e serviços e se converteu num assunto estratégico em todas as organizações, principalmente nas organizações de saúde. Então, hoje em dia, ter qualidade é o básico, né? E houve, assim, uma evolução desses serviços até os dias atuais. Um controle maior dos produtos, um controle maior dos processos a sendo realizados, um controle da qualidade para ter um controle total dos serviços. E pensando um pouco em qualidade, em controle de qualidade, nós temos vários órgãos no Brasil, um sistema específico que trata desses assuntos. Nós temos o Sinmetro, que é o Sistema de Metrologia, Normalizações e Controle Industrial. Temos o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. Então, nós temos que comprar equipamentos validados pelo Inmetro. Nós temos também a Anvisa, né, que a Anvisa ela é uma agência nacional de vigilância sanitária, que ela tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos, das tecnologias, tudo relacionado à saúde. São alguns órgãos que fazem todo esse controle de qualidade, essa validação dos produtos, certificando, sim, uma qualidade desses produtos. E pensando nesse controle de qualidade, é importante entender que os hospitais, eles também possuem esse selo de qualidade, essa garantia de um bom serviço prestado. Por isso que nós temos alguns selos, algumas certificações específicas
de qualidade do hospital, qualidade hospitalar. Nós temos o Quimento, que é uma acreditação canadense, temos a do JIT Commission, temos as certificações ONA nível 1, 2 e 3, são todas certificações que vão garantir essa qualidade, essa excelência no atendimento, pensando no ambiente hospitalar. E para isso, é importante nós entendermos todas essas diretrizes a serem tomadas, esses protocolos a serem realizados e cumpridos. Nós temos que entender algumas terminologias, entender sobre metas, entender sobre os indicadores, porque tudo é um conjunto de um trabalho em equipe para que tenhamos um atendimento, um serviço de qualidade. Então, vamos entender algumas terminologias. Posicionamento é desempenhar as atividades diferentes dos concorrentes ou desempenhar a mesma atividade de um modo diferente, como a diferenciação. Significa fornecer aos clientes a mesma coisa, sendo produto ou serviço que os concorrentes, porém de uma forma que eles entendem ser diferentes. Eficácia operacional, estamos falando de produtividade, que é entregar os produtos ou serviços dentro das especificações. A eficiência operacional, que é desempenhar melhor as mesmas atividades que os concorrentes realizam. Qualquer prática que a empresa realiza melhor que os concorrentes significa ter custos menores que os concorrentes para fornecer os mesmos produtos ou serviços. E temos a efetividade, que é comprovar que a entrega realizada realmente ajuda o cliente a alcançar os resultados almejados no seu negócio. Pensando um pouco para o lado hospitalar, nós temos que pensar em todas essas terminologias. Trabalhar com efetividade, comprovar que a entrega seja realmente realizada, realmente o que o cliente precisa alcançar os resultados, a melhora da sua saúde, ter uma eficiência operacional, desempenhar melhor as mesmas atividades que os concorrentes, porém de uma forma mais prática, com uma eficácia operacional, garantir essa produtividade, entregar produtos dentro das especificações e desempenhar as atividades diferentes dos concorrentes ou a mesma atividade de forma com que o concorrente entenda que isso é um serviço diferenciado. Precisamos compreender que as organizações são feitas de pessoas. E também essa competitividade engloba todos os assuntos. Significa ter, o que é competitividade? Significa ter um produto ou um serviço com qualidade, apresentando diferencial reconhecido, de forma eficiente, de preferência que seja importante, não apenas somente necessário, mas importante para o cliente. E as organizações são feitas de pessoas. São as pessoas que fazem toda essa diferença. E como consequência disso, atender um cliente com seus produtos e serviços é uma tarefa que praticamente ninguém consegue fazer sozinho, mesmo em pequenas empresas ou pequenas tarefas. Apenas o trabalho em equipe possibilita que cada um dos seus integrantes forneça o melhor de si, forneça o que de melhor sabe fazer para que um bom resultado seja alcançado. Então, é importante a gente entender a diferença de trabalho em grupo e trabalho em equipe. O trabalho em grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns que se reúnem por afinidades. O respeito e os benefícios psicológicos que os membros encontram, em geral, produzem resultados aceitáveis ou bons para cada um deles. O trabalho em grupo pressupõe decisões em consenso e o atingimento de um ponto em que todos, ou pelo menos a maioria, concordem. Agora, um trabalho em equipe funciona na base de um por todos e todos por um. Equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, trabalhando no cumprimento das metas comuns e específicas. A formação da equipe deve considerar as competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e o alcance das metas.
Por isso que nós pensamos muito na atuação intra-hospitalar, numa atuação hospitalar, o trabalho em equipe. Vamos falar um pouco de missão, visão e valores, pois para que uma organização consiga obter essa excelência, essa atividade com qualidade, ela tem que ter uma estratégia, um caminho a ser seguido. Pensando em missão, uma organização tem sempre uma missão a cumprir. Para identificá-la, é necessário responder à pergunta: qual a razão de existir? Então, a missão é a razão de existir de uma empresa. Com referência ao seu futuro, a organização define aonde um dia, no meio, para longo prazo, como gostaria de se posicionar frente à sociedade, ao mercado, aos seus clientes ou correspondente, ou seja, qual a sua visão, né? Qual a nossa visão? Qual a visão do futuro? Daqui a 5 anos, como que eu quero estar? Essa é a visão de uma instituição. E falando de valores, né, muitas organizações querem atingir essas posições seguindo determinados comportamentos. Por exemplo, com respeito ao meio ambiente, valorizando os colaboradores, respeitando a ética, etc. Isso é chamado de declaração de valores, os valores de uma empresa. Então, nesse slide a gente falou um pouquinho de missão, a visão, que é o futuro, aonde a empresa quer chegar, e os valores, quais são os comportamentos dessa empresa. As empresas, elas precisam trabalhar com estratégia. E estratégia é um conjunto de definições que se adotam para tratar de evoluir a posição competitiva atual para uma outra posição melhor, num determinado período de tempo. É um passo na direção da visão. Então, a visão é o meu plano para o futuro, aonde eu quero chegar daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos. A estratégia é a pergunta onde queremos chegar, daqui a quanto tempo para alcançar a visão. Dentro de um ano, eu vou montar um planejamento estratégico, vou montar uma estratégia que estamos aqui. Dentro de um ano, vou estar no determinado ponto onde eu quero chegar, porque, na verdade, o meu foco é lá na minha visão, lá daqui a 5 anos, né? É a região que quero estar. Então, para eu chegar até a minha visão, daqui a 5 anos, 10 anos, eu tenho que fazer pequenas estratégicas, pequenos planejamentos para ir evoluindo gradualmente. Ou seja, aquilo que pretendemos fazer para conseguir alcançar a nova posição é chamado de objetivos estratégicos. Não sabemos se iremos conseguir, contém, portanto, incertezas no caminho, porém acreditamos que sejam possíveis de alcançar. Esses são os objetivos estratégicos. E ao quantificá-los, nós estamos agregando pequenas metas. Cada objetivo tem que ter a sua meta. Por exemplo, aumentaremos o faturamento em 20% e reduziremos os prazos de entrega em 30%. Iremos gastar 10 a menos em determinadas compras, etc. Ou seja, o aumento do faturamento é o objetivo estratégico. Os 20% é uma meta. Eu quero aumentar o meu faturamento. Neste momento, eu quero aumentar em 20%. A minha meta é chegar em 20%. Então, as instituições também têm vários objetivos estratégicos, vários planejamentos estratégicos para chegar na sua visão, para alcançar a sua visão. Falando um pouco de estratégia, o termo vem da palavra grega, estrategos, e de início significa uma função muito militar. Estratégia militar é um termo, uma designação bem abrangente para o planejamento de atuação em uma guerra, que deriva, a estratégia era vista como a arte do general. A estratégia militar
lida com o planejamento e condução de campanhas, o movimento e divisão das forças e a burla do inimigo. Ou seja, pensando em estratégia, você tem que pensar em todo o seu recurso a ser otimizado e utilizado. Você tem que pensar também na competitividade do mercado. Então, a estratégia é muito utilizada no ambiente corporativo, inclusive em ambiente hospitalar. Então, esta forma de se fazer um planejamento estratégico foi adotada e praticamente padronizada como a forma de se planejar negócios, numa sequência das 3 principais etapas, né? A definição de objetivos estratégicos, a descrição dos recursos necessários, o que eu vou precisar, e, finalmente, a forma em que esses recursos são utilizados, como que eu vou utilizar esses recursos. O planejamento estratégico deve ter como objetivo encontrar uma forma de obter vantagem competitiva sobre os concorrentes, quando existe concorrência, claro, ou de se desenvolver atividades de forma planejada, visando obter resultados mais satisfatórios. É no caso como não existe nenhuma concorrência. Então, esse planejamento estratégico tem que ser bem pensado e envolve toda a parte dos seus objetivos, descrição dos recursos utilizados. Quando a gente fala recurso, não é só recurso de material, e sim o recurso também de pessoas, né? E como esses recursos serão utilizados para otimizar esses recursos também. Então, falando um pouco ainda de estratégia e com exemplos mais simples, nós podemos pensar em todas as etapas de um planejamento estratégico, como a tomada de pedidos de um restaurante. Então, o cliente chega no restaurante, faz o seu pedido, o pedido é levado até a cozinha, o pedido, alguém vai retirar bebidas, alguém vai fazer a alimentação, servir a refeição para o cliente, até o momento de ser cobrado, ter o caixa para ser cobrado e esse cliente ir embora. Então, tem todas umas etapas de planejamento estratégico. Então, assim, um outro exemplo, a minha estratégia é construir uma casa em 5 anos. Para isso, eu tenho que desenvolver todo esse planejamento tático, que é utilizar um projeto padrão, sem custo, contratar um empreiteiro e participar diretamente do gerenciamento dessa obra, e eu vou comprar pessoalmente os meus materiais. Este é o meu planejamento tático. E também temos toda a parte da operação, né? A operação, como que vai ser feito, o que vai ser feito. Então, aqui são os gastos também, né? Integralizar em 5 anos R$40 mil para uma casa de 80 metros quadrados, uma média de R$500 por metro, vou economizar R$1.000 a cada 13º salário, no total em 5 anos eu vou ter economizado R$5 mil, e aí mais 5 mil de FGTS, mais R$500 por mês, durante 60 meses, enfim. Eu vou verificar toda a minha parte de orçamentária, né, durante esse período de 5 anos. Como que eu vou arcar esses gastos? Quando a gente fala em estratégia, tem que pensar em tudo isso. Como vai ser feito, quem vai fazer, o quanto que eu vou gastar, né? E as empresas também pensam assim. Os hospitais também pensam assim. Quando vai abrir um setor novo de hospital, quantos de recursos humanos eu vou precisar, quantos de recursos de materiais eu vou precisar, quanto de recurso financeiro eu vou precisar. Então, tudo isso é colocado em consideração e colocado em estratégia. Então, resumindo um pouco toda essa parte do planejamento, nós temos as diretrizes de uma instituição a ser seguida, né, que são os desejos dos diretores, dos superintendentes, dos donos do negócio. E essas diretrizes, elas são transformadas em objetivos estratégicos. Para cada objetivo, eu tenho uma meta a ser alcançada. E para que eu alcance essa meta, eu tenho que desenhar planos de ações. Às vezes, uma meta só, eu faço vários planos de ação.
E esse plano de ação é quem vai fazer, como vai fazer, para que eu alcance essa meta, para que seja o meu objetivo. Então, são desdobramentos de várias funções a serem realizadas pensando na estratégia do seu ambiente hospitalar. Por isso que nós temos que conhecer bem a missão, a visão, os valores da instituição onde atuamos, porque certamente a nossa atuação faz parte de algum objetivo estratégico e o que nós fazemos, a gente faz com que alcance metas. Nós trabalhamos em planos de ação. E quando pensamos nessa estratégia da organização, nós temos que saber que é necessário continuar a definir o que cada setor vai fazer, porque cada setor tem que alcançar alguns objetivos já pré-fixados. Isso significa que cada um terá que definir seus próprios objetivos. Ou seja, o objetivo da instituição, o meu planejamento global é uma coisa e cada área vai trabalhar para atingir o seu objetivo, a sua meta, sempre dentro do que a diretriz da instituição precisa. Então, nós temos aí um exemplo, uma estratégia de operações, decisões sobre produtos e serviços, processos, tecnologias, localização das atividades, capacidade, fornecedores, qualidade. E para cada decisão, nós temos esses objetivos de desempenho, pensando sempre na qualidade, na velocidade, confiabilidade, flexibilidade e também o custo. Uma estratégia global, ela envolve várias áreas. Tem que ter uma estratégia financeira, porque há custo disso, uma estratégia de marketing, uma estratégia de RH, pensando também nas pessoas, contratações de pessoas, e a estratégia que for necessário para que haja tudo dentro de uma grande organização. Agora, pensando em ambiente hospitalar, para um hospital, qualidade pode significar que os pacientes recebem um tratamento mais adequado, que o tratamento é conduzido de modo mais correto, que os pacientes são consultados e mantidos informados, que os pacientes são tratados por profissionais competentes, que os funcionários são corteses, amigáveis, solícitos, os materiais utilizados são adequados e atendem às especificações, os equipamentos utilizados são adequados e funcionam corretamente, e as instalações são adequadas, asseadas e transmitem sensação de bem-estar. Tudo isso é algo que a qualidade pode significar para um hospital. Também nós temos que pensar em velocidade. Para um hospital, velocidade pode significar o tempo entre a solicitação de tratamento e a sua realização, o tempo para realizar os exames solicitados e obter os resultados, o tempo entre a chamada e a chegada de enfermeiras nos quartos dos pacientes, o tempo para enviar uma equipe de socorro no local do acidente, o tempo entre a alta e a prestação de contas. Então, para um hospital, a gente mede a velocidade com indicadores. A gente mede o tempo dessas ações. Também nós temos a confiabilidade, que para um hospital pode significar que os procedimentos são realizados conforme a programação, os resultados de exame são entregues em datas prometidas, os medicamentos são administrados nos períodos especificados, os materiais solicitados chegam ao local certo, nas horas combinadas. Também temos que pensar em flexibilidade e custo. Para um hospital, a flexibilidade pode significar a introdução de novos tratamentos, habilidade para lidar com atrasos de fornecedores, habilidade para reprogramar consultas e tratamentos e habilidade para atender variações no número de pacientes. E o custo para um hospital
Pode significar o custo de tecnologias, instalações, equipamentos e outros serviços ativos permanentes. Também o custo de materiais e serviços de terceiros, o custo de pessoal, o valor de RH e também as indenizações e multas, tudo que é questão de valor, né? Valor monetário, o custo. Precisamos entender que tudo está muito interligado, há sempre uma inter-relação com todas as formas. E de forma que, ao tentar melhorar um processo, normalmente outro fica prejudicado. Por exemplo, a melhor solução é sempre melhorar a forma de fazer o processo, para conseguir uma maior produtividade. Por exemplo, se tenho apenas um posto de atendimento e a fila de pessoas fica muito grande, com tempo de espera inaceitável, então uma demora de atendimento, eu consigo, pensando em indicadores, eu consigo diminuir o tempo se eu colocar um segundo posto de atendimento. Porém, ao fazer isso, eu vou estar aumentando o custo de pessoas, custo de ambiente, de materiais. Então, nós temos que olhar para este processo e pensar de uma forma que, com menos custo, eu consigo viabilizar essa situação. E a melhor solução é sempre melhorar a forma de fazer, o processo. Por isso que as instituições hospitalares, elas começam a pensar em qualidade, melhorando seus processos. Para garantir uma maior produtividade, se a gente conseguir com que o processo de atendimento seja mais rápido, pode ser que o tempo de espera diminua sem aumentar os custos. Por isso que os processos estão sempre interligados. E nós temos objetivos de desempenho, pensando no custo, na velocidade, por exemplo, custo de produção, custo de servir, né? Velocidade do acesso, do atendimento, da entrega, sempre o tempo para entregar o bom serviço, o tempo para iniciar e concluir o atendimento, pensar em toda a confiabilidade, pontualidade, cumprimento de prazos acordados, segurança pessoal dos bens do cliente também, com qualidade, pensando na conformidade, bens e serviços conforme a especificações, comunicação, manter uma comunicação clara, com riqueza, com precisão, com a frequência das informações. Também pensar em conforto físico do cliente, decorrente às instalações da instituição, e flexibilidade, com produtos, habilidade de introduzir novos bens e novos serviços, o mix, uma habilidade de modificar um mix, vários produtos, economicamente, sempre pensar também no valor econômico, mas sem perder a qualidade, e a entrega, a habilidade de mudar datas e entrega economicamente, pensar sempre na economia. Todos esses processos, eles estão interligados. E a gente tem sempre que olhar para eles visando a nossa área hospitalar, nossa área de atuação. Agora, vamos pensar um pouco em indicadores, porque quando a gente faz todo esse planejamento estratégico, a gente precisa saber como iremos definir se estamos alcançando as metas fixadas. E para que a gente saiba que estamos alcançando, é necessário medir os indicadores de desempenhos. Então, nós temos uma diretriz geral para ser seguida. A diretriz tem vários objetivos estratégicos. O seu objetivo tem uma meta. Esta meta vai me gerar indicador. Então, eu tenho um indicador de processos, indicador de resultados. Para essa meta, eu tenho vários planos de ações para serem feitos. E esses planos de ação vão me gerar indicadores, tanto do processo, indicador do processo, ou o indicador do resultado final. Às vezes, nós vamos ter, num único processo, num único plano de ação,
2, 3 indicadores. Mas lembrar que são os indicadores que vão medir visualmente para a gente saber se estamos alcançando ou não, ou próximo de alcançar a meta estabelecida. Pensando em indicadores de desempenho, é necessário utilizar algumas variáveis, como índices, que são os resultados numéricos atuais mostrados pelos indicadores, as metas, que são os valores planejados para os indicadores serem alcançados num determinado período de tempo, tolerância, que é um percentual de desvio abaixo da meta, que representa um estado de gravidade moderado. Se o indicador apontar para valores muito abaixo da faixa de tolerância, significa que o comportamento do processo está errado, está extremamente crítico. Ou seja, nós temos lá uma meta ao ser alcançada, né? Se essa meta, nós estamos para baixo um pouco dessa meta, ainda no nível de tolerância, aí amarelo significa uma preocupação. Agora, se esse nível de tolerância está muito abaixo, aí no vermelho, requer uma avaliação total do processo. É um momento de observar, será que o processo está sendo feito corretamente? Porque eu não estou alcançando a minha meta. Quando a gente fala de indicadores, nós temos que observar todos esses índices, os números que ele está mostrando, qual que é a minha meta. Nós não podemos ter um indicador sem uma meta e também sem um nível de tolerância para eu saber se eu mantenho as minhas ações ou se eu tenho que modificar as minhas ações. Nós temos um exemplo, todo hospital tem um indicador de infecção hospitalar e, de acordo com algumas oscilações desse indicador, é feito algumas campanhas dentro do hospital. Campanhas de infecção de catéter venoso central, infecções de catéter periféricos, campanhas de higienização das mãos. Todas essas campanhas são voltadas para a melhoria dos indicadores, melhoria dos nossos processos, pois a nossa meta é sempre 0 para a infecção hospitalar. E então, nós temos todo esse nível de tolerância para conseguir trabalhar juntamente com as equipes. É muito importante a gente saber avaliar os indicadores do setor, os indicadores da instituição como um todo. Então, vamos pensar um pouco e definir e pensar como que se define um indicador, como que é feito o indicador. Primeiro, se coloque no papel do cliente, né? Quer dizer, daquele que recebe o produto ou o serviço gerado. Identifica quais são os atributos de entrega. Por exemplo, num indicador de infecção hospitalar. Eu, como cliente, pensando numa punção venosa, identifique quais os atributos da entrega que tem valor para mim. Que seja uma punção rápida, uma punção com uma boa fixação, uma punção com materiais de qualidade. E qualifique e quantifique esses atributos e o indicador irá aparecer claramente, inclusive a minha meta. A minha meta é que eu não tenha nenhuma infecção relacionada a esse catéter, porque se ele está com uma boa fixação, se tem um processo desenhado, o meu indicador eu vou conseguir atingir, né? Agora, se coloque no papel do dono do processo, né, ou da organização, que é responsável por esse processo. Pense em quais os interesses dele na entrega e seguir o mesmo raciocínio. Então, eu, como dona do processo, eu quero ter um bom material, eu quero encontrar um acesso venoso bom, calibroso, que eu consiga funcionar sem fazer uma antisepsia da pele. Então, este é o meu indicador. Se eu fizer tudo corretamente, o meu risco de ter uma infecção ali vai ser 0. E, caso nesse processo tenha que ser respeitada alguma lei, alguma norma, algum órgão controlador, interno ou externo, que exija procedimentos especiais no fazer ou nos parâmetros específicos, aplique o mesmo procedimento anterior. Então, ou seja, eu tenho protocolos instituídos na instituição,
Então, eu vou ler esse protocolo e vou fazer pensando sempre no meu material. Será que eu reuni todo o meu material? Quando o meu indicador sobe, será que eu estou utilizando alguma falha no meu processo? Então, a gente tem que pensar, se eu tenho o recurso, eu tenho o meu material, se eu sei a técnica, se tem o protocolo escrito, se eu fizer de acordo com o que está escrito, eu tenho um indicador excelente. Eu vou ter um indicador dentro da minha meta. Ou seja, pensando na definição de indicador, temos que identificar o que deve ser medido, né? Quais são os pontos críticos que eu preciso medir. Um exemplo é o risco de infecção de corrente sanguínea. Definir uma fórmula de cálculo. A minha fórmula de cálculo é o número de pacientes com acesso venoso periférico versus o número de pacientes com infecção de corrente sanguínea. Determinar o meu objetivo, a minha meta, né? Minha meta é que eu tenha zero de infecção. Determinar o processo de coleta de dados. O que é isso? Aonde eu vou coletar esses dados, né? Aonde que eu vou fazer? Vou procurar no prontuário, vou procurar no prontuário eletrônico, como que eu vou coletar esses dados? Vou montar uma planilha específica, né? Também tenho que determinar a periodicidade da medição. Vou fazer esse indicador quando? Uma vez por mês, toda semana, e definir os responsáveis. Quem vai ser o responsável para trabalhar com esses dados? Para coletar dados, para fazer análise do processo, análise do indicador. Tudo isso nós chamamos de ficha técnica do indicador. Então, cada indicador tem a sua ficha técnica. Então, a ficha técnica do indicador, cada indicador tem que ter uma ficha técnica onde vai mostrar o nome desse indicador, qual a definição, para que serve, qual que é o meu propósito com esse indicador, como que eu vou medir, né? Um numerador, um denominador, e qual que foi o meu instrumento, minha forma de medida. Vou fazer isso através de análise de prontuário, análise de coleta de dados de um Excel, de uma planilha de Excel. E o que esse indicador vai medir, né? O nosso exemplo, o risco de infecção ou uma infecção de corrente associada a catéter venoso periférico. Como que se mede esse indicador? Eu tenho que deixar a fórmula desse indicador, né? E algumas outras observações que eu achar cabíveis. Por que é importante ter uma ficha técnica de indicador? Porque se futuramente outra pessoa quiser avaliar esse indicador ou mudar esse indicador, ela vai saber, através de uma ficha técnica, como que eu pensei, como que o gestor pensou no momento de analisar esses dados, no momento de coletar esses dados. Então, ainda pensando em indicadores, né, as metas têm como propósito estabelecer, comunicar o nível esperado de desempenho à organização, possibilitar que os indivíduos compreendam qual que é a sua contribuição à estratégia geral da organização e concentrar as atenções das organizações para as melhorias, né, para que elas serem efetivas, né, para que essas metas sejam efetivas, é necessário que exista apenas uma meta por indicador, que sejam quantificáveis, que eu consiga quantificar, contar, que comuniquem claramente o desempenho esperado e que tenham relacionamento com os objetivos estratégicos da instituição. E precisamos de ter alguns cuidados quando falamos de indicador. Sempre estabelecer metas, primeiro, para os indicadores relacionados com os clientes externos, né? Clientes externos são os pacientes, né? Se não houver referências ou históricos, não colocar metas. Esperar um primeiro período de medição para decidir que meta colocar. Ou seja, estou fazendo um indicador que eu não consiga saber qual é a meta, eu vou medir por uns 3 meses, 4 meses,
E aí sim, eu faço o cálculo de meta. Qual que será a minha meta? Nós podemos fazer isso, pegar um indicador que não tenha meta, começar a medir sem meta e no futuro, bem próximo, 3, 6 meses, já estabelecer uma meta para este indicador, pois as metas, elas são importantes para estruturar os nossos processos. De acordo com o indicador, se a meta não está sendo alcançada, eu tenho que voltar para o processo e renovar o processo para que seja atingível. Bom, pessoal, por hoje é só. Iniciamos essa disciplina de melhoria contínua para aprender um pouco mais sobre toda essa relação com melhorias de processo do atendimento hospitalar. Quando nós falamos de inovação e essa melhoria contínua, é importante a gente saber onde é o nosso ambiente, onde nós estamos, onde nós queremos chegar dentro de uma instituição. Por isso que as instituições elas têm processos bem alinhados, elas têm planejamentos estratégicos bem definidos, pensados pelos gestores, ela tem metas, nós trabalhamos com muitos indicadores dentro da instituição e é importante que todos os profissionais consigam entender essa relação, o porquê que existe a missão, a visão, os valores, o que é um planejamento estratégico de uma instituição, porque nós somos inseridos dentro deste processo estratégico, dentro desse planejamento estratégico, está lá o corpo da enfermagem, a equipe de RH, a equipe de enfermagem. Nós temos que saber o porquê que é tão importante medir os indicadores, para saber dos nossos objetivos. Os nossos indicadores é tão importante. E nós fazemos parte desses indicadores. Então, nessa disciplina, a gente vai falar bastante sobre todos os processos dentro de uma instituição, toda essa avaliação de processo, tá? O porquê da busca dessas certificações, o porquê que é tão importante a gente trabalhar com qualidade, assegurar a qualidade. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.